Olá, amiguinhos! Professor Felipe aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nosso estudo relacionado ao refinamento de estruturas cristalinas a partir de dados coletados pela difração de raio-x por monocristais. Para refinar essa estrutura, iremos usar o programa Shell-X, suportado pelo WinGX, para o Windows. Além do WinGX, o Shell-X pode ser suportado em vários outros programas de interface, tais como o Shell-X LE e o OLEX 2, dentre muitos outros. Nosso enfoque será dado no entendimento e funcionamento do Shell-X e um pouco menos em seu programa de edição e interface, o WinGX. Dessa forma, com um bom entendimento do Shell-X, qualquer outro programa de interface poderá ser usado por qualquer pesquisador de acordo com seu gosto. O Shell-X foi desenvolvido pela primeira vez pelo químico britânico George Michael Sheldrick, no fim da década de 60, quando o mesmo era um acadêmico da Universidade de Cambridge. Sua primeira versão, compilada e exportada, foi o Shell-X 76, o qual já era possível ser usado em qualquer computador. Essa característica de independência do programa contribuiu majoritariamente para a sua difusão e sucesso. Antes de mais nada, deixarei na descrição do link a página onde qualquer estudante ou pesquisador pode se registrar para baixar o programa. Atualmente, a principal referência do programa é o artigo A Short History of Shell-X, que também estará na descrição. Então, como é o processo de refinamento? O monocristal sintético, desse que a gente produz no laboratório, é levado ao equipamento de difração de raio-x. Lá é incidida a radiação produzida pelo tubo de raio-x, que pode ser uma radiação proveniente do molibdênio ou do cobre, sobre a amostra monocristalina, onde no detector se coleta as imagens e as direções em que a radiação foi espalhada pelo cristal, formando assim uma imagem. Essa imagem, então, é coletada para várias posições diferentes do cristal e com isso se grava um conjunto de dados que descrevem os planos cristalinos que difratam a radiação. Por que estamos falando isso? Porque essas imagens de difração coletadas geram um dos principais arquivos usados pelo Shell-X no refinamento, o arquivo com extensão .hkl. Nesse arquivo, que nada mais é que um arquivo texto, temos as intensidades espalhadas e por quais planos do cristal foram espalhadas. Vamos ver um exemplo desse arquivo. Temos na sequência os planos a partir de seus índices H, K e L, o fator de estrutura ao quadrado e seu desvio. Não se assuste com isso agora, amiguinho. No nosso estudo teórico, eu explicarei o que é cada coisa com paciência. Só o que posso adiantar é que o fator de estrutura está diretamente relacionado à intensidade espalhada pela radiação. Outro arquivo importante para se iniciar o refinamento é o arquivo com extensão .ins, que detalharemos mais à frente. O arquivo com extensão .hkl e .ins são os dois arquivos necessários para que o executável Shell-X-L contido no Shell-X execute o refinamento da estrutura cristalina. Ok, o arquivo .hkl vem diretamente da medida no equipamento. Agora, o que é o arquivo .ins? O arquivo .ins é um arquivo texto no qual se registra detalhes do arranjo cristalino, relacionados ao arranjo atômico, célula unitária, grupo espacial, etc., que posteriormente é tratado pelo executável Shell-X-S, também contido no Shell-X, para solucionar a estrutura pelos métodos diretos ou de Patterson. Assim, o refinamento pode ser iniciado no Shell-X-L. Outra forma de obter um arquivo .ins também pode ser através do software de medida do equipamento, que atualmente já trata os dados e entrega esse arquivo pronto na maioria dos casos. Ok, vamos esquematizar aqui como funciona o refinamento e depois vamos diretamente a ele. Entramos então com os dados de simetria, entre outros, pelo arquivo .ins e de intensidades
e planos pelo arquivo .hkl. A partir disso, o programa de interface constrói um mapa de densidades eletrônicas, nomeadas pela letra Q e numeradas de maneira crescente da região de maior densidade para a de menor. Assim, podemos começar a sugerir para o programa quais átomos ocupam esses pontos. Note, o programa somente faz cálculos matemáticos. O conhecimento químico deve vir do usuário. Na prática, o que o programa faz é comparar o modelo do composto que sugerimos para ele com os dados que já foram medidos. Quanto mais próximo o nosso modelo proposto for do composto real que foi medido experimentalmente, melhor será nosso refinamento. Então, propomos esse modelo que é escrito no arquivo .ins e que depois é refinado pelo programa ShellXL, usando também os dados do arquivo .hkl. Após isso, serão gerados dados estatísticos, que lhe dirão se seu refinamento é bom, ruim ou está ou não em evolução. A partir disso, o executável, que é o XL, escreve um arquivo de saída com extensão .res, que contém todos os dados do arquivo .ins, mais todos os dados refinados a partir do modelo proposto. Assim, podemos olhar os dados estatísticos liberados e propor uma melhoria no modelo e a construção de um novo arquivo INS, para novamente se fazer um novo ciclo de refinamento, sendo que a cada ciclo de refinamento, um arquivo com extensão .lst também é escrito com dados e informações do refinamento. Mas que dados estatísticos são esses? São o R, WR e S. Os dois primeiros nada mais são do que o erro e o erro ponderado. Vamos a um exemplo prático para ver como isso funciona. Bom, amiguinhos, vamos começar o refinamento então. A molécula que se formou, que foi sintetizada e a qual foi difratado o cristal é composta pela combinação da molécula do ZN-DPS, que é esse ligante aqui, em que eu vou chamá-lo assim carinhosamente para poder simplificar, em combinação com o cloreto de zinco, tá? E mais nada. Vou mostrar para vocês inicialmente aqui a pasta do refinamento. Dentro da pasta do refinamento tem somente dois arquivos, que são os dois arquivos que eu preciso para começar o refinamento que eu já havia falado. Esse nome, ZN-DPS, é o nome que eu escolhi para o meu refinamento, tá? Então eu tenho aqui ZN-DPS.hkl, que é o primeiro arquivo, ZN-DPS.ins, que é o segundo arquivo, tá? Vamos abrir aqui então, já tenho aberto aqui no testpad o arquivo ZN-DPS.hkl. Como eu já havia falado, ele é um arquivo texto, tá? E a gente tem aqui na sequência HKL, fator de estrutura ao quadrado e seus desvios. O outro arquivo importante, que eu havia falado, é o arquivo .ins. No início do refinamento, ele tem esse formato. O refinamento nem começou ainda, então ele sai do equipamento com mais ou menos esse formato, tá? Aqui em cima a gente tem o título. Na sequência a gente tem o comando cell, que apresenta para a gente inicialmente a radiação em que o cristal foi medido, tá? Aqui está 0,71073 angstroms, tá? Então quer dizer que esse cristal foi medido usando a radiação do molibdênio, que tem esse comprimento de onda aí, 0,71073 angstroms. Na sequência, eu tenho os dados da célula unitária A, B e C, alfa, beta e gama, pela combinação aqui, sendo A diferente de B diferente de C, alfa igual a gama igual a 90 e beta diferente de 90, a gente tem
uma estrutura no sistema cristalino monoclínico. Inicialmente é esse o formato do arquivo .ins, tá? A gente pode chamar o arquivo .ins de .ins, tá? A gente vai mudando esse arquivo e vamos tentando explicar o que é cada coisa com calma, tá? Lembrando que esse não vai ser o nosso único vídeo sobre, a gente vai detalhar muito isso ainda. Essa aqui é a tela de comando do INGX e ele executa o arquivo, o shell X, tá? Então o que a gente tem que fazer inicialmente? Abrir os dados do arquivo .hkl e .ins para o INGX iniciar o refinamento, tá? A gente vai primeiro em File, Project, Start New. Vamos procurar onde estão nossos arquivos, os nossos dois arquivos de entrada, tá? Esse aqui ele está na pasta ZNDPS. Achei eles aqui, está somente os dois dentro da pasta. E eu vou escolher qualquer um dos dois. Eu de preferência sempre escolho o arquivo .hkl. Escolhi, mandei abrir, dou OK. E ele já abriu, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para que o Shell XS resolva o problema das fases para mim inicialmente, tá? Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui, Solve, Shell XS, clico em Git Control e escolho aqui, tem o método diretos ou o método de Patterson, tá? Ainda vou detalhar o que é cada método desse, tá? Mas para esse tipo de estrutura, eu vou usar métodos diretos. Quando eu tiver um átomo muito pesado na estrutura, que se destaca muito de todos os outros, eu uso o método de Patterson, tá? Esse aqui se resolve bem pelo método diretos. Então eu vou clicar como OK e ele vai fazer um primeiro trabalho para a gente. Ele escreve aqui atrás um arquivo texto mostrando dados do refinamento. Não interessa para a gente detalhar isso agora, tá? O que ele dá para a gente é um erro inicial dessa resolução da estrutura. E já está em torno de 0,16%. E aqui está o mapa que eu disse que ele ia montar para a gente com as densidades. Deixa eu marcar aqui para ele mostrar os pontos Q. Lembrem, eu havia falado que ele cria um mapa de pontos Q, porque ele sabe onde estão as densidades eletrônicas. Mas como ele não sabe química, ele não sabe muito bem quais são quais, tá? Então eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. E aqui estão as densidades, tá? Ele arriscou dar pra gente alguns átomos. Por exemplo, ele já disse pra gente que aqui fica o zinco, tá? Vou tentar dar um zoom de novo aqui. Tá vendo? Ele disse pra gente que aqui está o zinco. E ele já tentou dar outros. Como por exemplo, ele disse aqui pra gente que aqui está os dois enxofres e aqui tem outro enxofre. Como a gente não sabe ainda se aqui mesmo são os enxofres e aqui é o enxofre, a gente vai deixar assim por enquanto. O que a gente vai tentar fazer é nomear o que pra gente tem mais bom senso, tá? Existe alguma forma nessa ordenação de pontos Q que lembra a gente o formato da molécula? Vamos analisar a figura com a molécula e vamos comparar. Temos aqui a molécula do ZNDPS. O que a gente consegue ver aqui, a formação de dois anéis com características aromáticas, tá? No caso aqui dele, piridínicos, né? Então aqui a gente tem um anel e aqui a gente tem outro anel. Então eu posso começar nomeando por esses, tá? Continua no próximo vídeo, amiguinhos.